Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel Tsá, analista de macroeconomia da XP Investimentos, e esse é mais um Economia em Destaque, aquele resumo semanal de todas as coisas que aconteceram na economia no cenário internacional e no cenário doméstico. Dessa vez, gravado aqui da XP Investimentos. Começando pelo cenário internacional, o grande destaque segue, infelizmente, sendo a nova onda de contágio do coronavírus. Agora não é mais uma cautela, já é realidade que estamos vivendo uma segunda onda de contágio pela Covid-19, não só na Europa, mas como nos Estados Unidos também, principalmente nos estados do norte. E isso acaba também afetando o cenário eleitoral lá nos Estados Unidos. Voltando ao cenário do coronavírus, o que foi anunciado nessa semana foram medidas de restrição social na Alemanha e na França, que ficou conhecido mais ou menos como um lockdown light. Quase tudo está fechado, menos as escolas, alguns escritórios e o varejo essencial. E a gente já vê, por exemplo, na França, basicamente uma fuga para as montanhas, uma grande movimentação de famílias que têm a oportunidade de sair das grandes cidades para conseguir passar esse período fora das grandes cidades em um lugar um pouco mais isolado, que elas tenham mais espaço, mais liberdade. O período de vigência dessas medidas está confirmado para um mês, tanto na Alemanha quanto na França. Mas, de qualquer maneira, as autoridades já falaram que, se precisar, vão estender esse período. É que o nível de mortalidade, de fatalidades, está menor proporcionalmente, comparado aí ao número de contágios do que a gente viu na primeira onda de contágio. Por outro lado, a gente vê alguns países, por exemplo, como a Bélgica, em que o número de hospitalizados já passou o número que eles tiveram lá na primeira onda. Infelizmente, toda essa cautela, toda essa preocupação e agora, efetivamente, as medidas de isolamento social já estão sendo sentidas nos indicadores econômicos. Nessa semana, a gente teve aí divulgado o indicador de confiança do empresário alemão. Ele já mostrou que no mês de outubro já deu uma caidinha, o que significa que a confiança já está começando a ser abalada e alguns empresários podem começar a adiar decisões de investimento, de produção. O que vai acontecer é prejudicar a recuperação econômica não só na zona do euro, mas também no restante do mundo. Toda essa preocupação acabou quase ofuscando os melhores resultados aí para a primeira leitura do PIB do terceiro trimestre dos países da zona do euro. Então a gente teve dados da Alemanha, da França, da Itália e da Espanha que vieram acima do esperado, acima das expectativas do mercado, onde o PIB do terceiro trimestre trouxe uma alta de 12,7%. Mas, de qualquer maneira, tudo isso começa a parecer old news, porque isso são dados do terceiro trimestre que se encerrou em setembro. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, todos os holofotes voltados para a corrida eleitoral. Como a gente sabe, a corrida eleitoral americana, ela também conta com votos pelo correio. Então, basicamente, já começou as eleições nos Estados Unidos, por mais que a votação presencial esteja marcada para o dia 3 de novembro. Gente, tá chegando, já é terça-feira. O candidato democrata, Joe Biden, ele continua na frente do presidente Donald Trump. Mas nas últimas semanas, o republicano começou a andar um pouquinho mais. Ou seja, a disputa tá bem acirrada. E a gente não pode esquecer que, junto com as eleições presidenciais, também acontecem eleições para deputados e senadores, que são bem importantes no sistema americano de freios e contrapesos, assim como a gente tem aqui no Brasil. Finalmente, vale lembrar que existe uma grande probabilidade da gente não saber os resultados logo depois das eleições. Alguns estados demoram mais na contagem de votos. Se os estados que contam mais rápido não tiverem dado o número suficiente de delegados, vai demorar um pouco mais, porque a gente vai ter que esperar pelo resultado desses que são mais lentinhos. Toda essa cena eleitoral também acabou quase ofuscando o resultado do PIB do terceiro trimestre que saiu dos Estados Unidos. Igual lá na Europa, que foi praticamente ignorado. O PIB dos Estados Unidos, na verdade, ele trouxe uma mensagem muito positiva, Foi um crescimento de 7,4% no trimestre, Um crescimento recorde, foi muito puxado pelo consumo das famílias e pelo investimento privado, principalmente no setor residencial. Como eu já tenho falado por aqui, o setor de construção civil tem sido muito importante na retomada lá nos Estados Unidos. Tanto porque as pessoas estão querendo sair das grandes cidades, depois de tudo isso de home office, pandemia, quanto pelo fato de que os juros estão muito baixos. Tá barato financiar a casa própria.
Movendo para o cenário doméstico, essa semana foi tomada aqui no Brasil pela decisão do nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, e também uma bateria de indicadores que foram divulgados aí ao longo da semana. Eu vou te contar que o Copom decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 2% ao ano. Logo depois da reunião, tem um comunicado em que ele explica por que ele fez isso. O recado do Copom foi o seguinte: sabemos que a inflação de alimentos está subindo bastante, assim como a inflação de outros insumos, e isso está sendo levado principalmente pelo aumento do dólar, pelo aumento do preço das commodities e por desequilíbrios que são causados por essa pandemia, como, por exemplo, um aumento muito grande da demanda interna por causa do auxílio emergencial, ou mesmo o descasamento ali da produção industrial e da demanda pelos produtos que as pessoas estão fazendo aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, que é trocar o consumo de serviços pelo consumo de bens. O Banco Central destaca que esse aumento é temporário e que a atual circunstância da economia brasileira ainda pede uma política monetária expansionista, ou seja, aquela política monetária que dá um boost na atividade para levar a inflação para cima e atingir o quê? A meta, que esse ano é 4%. Além disso, o Banco Central também disse que vai manter a sua estratégia de forward guidance, que significa que o Banco Central está indicando, sinalizando o que ele vai fazer no futuro para tentar também controlar um pouco, balizar as expectativas sobre a trajetória futura da taxa de juros. E ele diz que vai manter também, a não ser que haja mudanças no lado fiscal. Se não houver mudanças no regime fiscal, que por enquanto é o caso, ele vai continuar com a taxa de juros em 2%, e aqui na XP a gente tem a expectativa que ele comece gradualmente a subir a taxa de juros a partir do segundo semestre do ano que vem e acabe o ano em 3% ao ano. Falando em fiscal, tivemos a divulgação pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do primário, tanto do governo geral quanto do governo central. Lembrando que o resultado primário é a diferença de quanto o governo arrecada menos quanto o governo gasta antes do pagamento de juros. Ele veio no mês de setembro em um déficit de 9,1% do PIB. É bem alto. E a nossa dívida, a relação dívida bruta em relação ao PIB, chegou a 90,6%. Lembrando, gente, que essa mesma relação estava lá próximo dos 76% no final do ano passado. O recado principal é que sim, a nossa dívida está crescendo muito, ou seja, estamos gastando muito mais do que estamos arrecadando, é o que foi decidido que era preciso fazer para combater os efeitos do coronavírus na economia. Finalmente, dois últimos indicadores que a gente conheceu essa semana foram relacionados ao mercado de trabalho. O primeiro deles é a PNAD. Infelizmente, a taxa de desemprego medida pela PNAD, ela foi de 13,8 no trimestre encerrado em julho para 14,4 no trimestre encerrado em agosto. Um dos motivos dessa alta é o fato de que, com a redução do auxílio emergencial e também as pessoas sabendo que esse auxílio vai acabar o ano que vem, elas estão voltando para o mercado de trabalho. E aí elas pressionam a força de trabalho que entra na continha ali no denominador do desemprego. Então, sim, a gente deve ver o desemprego mais pressionado ainda nos próximos meses. O segundo dado, que é o CAGED, ele mostrou uma recuperação do mercado formal de trabalho. Então, quando a gente olha a PNAD versus o CAGED, o que a gente consegue ler? A gente lê que a recuperação do mercado de trabalho brasileiro tem sido bastante heterogênea. Enquanto o CAGED vem mostrando uma recuperação no mercado formal, a PNAD continua mostrando um mercado de trabalho com informais e formais bastante fragilizado. Com o fim do auxílio emergencial e também do programa de manutenção de emprego e renda, que acabou mantendo bastante gente no emprego formal, a gente deve esperar um aumento na informalidade. E todos esses dados, eles são condizentes com a nossa perspectiva de aumento ainda da taxa de desemprego esse ano para 15,5 e para o ano que vem em 14,5. Então, certamente o desemprego vai ser um dos freios aí para a nossa recuperação econômica e a gente tem que continuar bem de olho em tudo isso.
E agora, para você não ficar ansioso sobre o que vai acontecer na semana que vem, certamente teremos as eleições americanas na terça-feira. Não se esqueça de acompanhar todos os nossos analistas aqui da XP Investimentos contando para vocês, tintim por tintim, o que está acontecendo lá nas eleições americanas. A gente também vai ter reunião do Fed. Eles têm o cupom deles lá, que é o FONC. Então, quando você ouvir falar em reuniões do FONC, você sabe que é tipo o nosso Copom. Ainda no cenário internacional, a gente também vai ter dado de desemprego nos Estados Unidos, além de uma reunião também de política monetária do Banco Central do Reino Unido, o Bank of England, além da divulgação de PMIs, aquele indicador antecedente de atividade da China, da zona do euro e também nos Estados Unidos. Enquanto isso, no Brasil, é feriado na segunda-feira e a única coisa que você tem que fazer é comprar uma pipoca para assistir às apurações das eleições americanas. Brincadeira. O que a gente vai ter aqui no Brasil de principal destaque é o resultado da produção industrial para setembro, o IPCA, aquele indicador de inflação, além da ata, aquele documento bem detalhado sobre o que foi discutido lá na reunião do Copom. Esse foi mais um Economia em Destaque, aquele seu resumo semanal. Não se esqueça de ir lá no nosso portal de conteúdos e ver tudo que a gente está escrevendo sobre todos esses temas, além de seguir a gente aqui, se inscrever aqui no nosso canal e também de quebra, quem sabe, me seguir lá no Instagram em Borges de Sá. Espero vocês na semana que vem.